Doutora Gabriela, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite aqui. Bom dia, Bom dia, eu que agradeço o convite, é uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Queria que a senhora falasse, então, sobre esse desfecho. Na sua opinião, foi bom senso? Caiu a ficha, finalmente, das partes envolvidas? Ou foi o peso aí do prejuízo financeiro que acabou definindo por essa rescisão de contrato, hein, doutora? Acho que um pouco de tudo. Talvez a pressão da sociedade, a indignação de muitas pessoas que não se conformaram com a contratação de uma pessoa que já foi condenada em primeira instância por um crime grave de estupro coletivo de vulnerável. Aqui no Brasil é considerado um crime hediondo, gravíssimo, com penas altas. Depois nós temos aí a questão da pressão econômica. Eu acredito que o Santos, ao contratar, subestimou a questão da violência contra a mulher, entendendo que as empresas não estão engajadas, as empresas não estão preocupadas, o que é um erro, porque nós temos acompanhado um grande engajamento da sociedade civil, das empresas privadas, que têm um comprometimento, um compromisso social no combate a toda forma de violência contra a mulher. Nós temos feito várias aproximações com empresas que oferecem, inclusive, empregos para as mulheres em situação de violência, tem canais de denúncia interno contra o assédio sexual, representam tudo isso na sociedade brasileira, fazem parcerias com as ONGs, com outras empresas, no combate à violência contra a mulher. Então, seria um contrassenso das empresas falar que apoia a violência contra a mulher e patrocinar um time que contratou um jogador que foi condenado em primeira instância por estupro, fora do Brasil, inclusive, o que aumenta a gravidade. A gente está aqui falando ao vivo na Rádio Bandeirantes com a promotora Gabriela Mansur sobre esse caso envolvendo o jogador Robinho. E nessas conversas entre ele e alguns colegas que foram transcritas aqui, foram grampos feitos pela polícia italiana, não é, promotora? Tem uma que me chama muito a atenção, que é a que ele está conversando com o músico, o Jairo, que tocou naquela noite, na festa, e falou o seguinte: estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Qual é a leitura que a senhora faz dessa declaração? Porque até o momento o que a gente tinha era que havia ocorrido, sim, sexo consensual. Há uma contradição nesse caso aqui, promotora? Total. Inclusive, quando ele fala isso, ele demonstra que a mulher não tinha nenhuma possibilidade de reação, estava numa situação de vulnerabilidade por conta do uso excessivo de álcool, que a impedia de demonstrar qualquer resistência. Isso no Brasil é considerado estupro de vulnerável, é um crime grave, 217-A do Código Penal, e tem mais aí a causa de aumento de pena por ter sido um crime coletivo. Então, isso demonstra que, em que pese ela não tenha havido emprego de violência ou grave ameaça, há uma violência presumida do ponto de vista da reação da vítima pelo uso de álcool. Ela estava impedida de oferecer qualquer tipo de resistência. Ora, promotora, levando em conta ainda esses áudios, e quando o grampo é feito com ordem da justiça, lógico que o grampeado não sabe que está sendo grampeado. Então, a gente toma como verdade o que está sendo dito ali, né? E por isso que isso ganha uma relevância enorme. E nas conversas, o Robinho dá a impressão de que ele acha que não cometeu violência sexual contra a moça. O que é um negócio impressionante, me impressiona. Num dos trechos, eu vou dar aqui uma mudada na frase aqui, para não escandalizar ninguém. Ele está falando com outro rapaz e ele fala que não fez sexo com a moça, o Robinho. E aí o outro fala assim, não, mas eu vi a hora que você fez sexo oral com ela. E ele diz, o Robinho, isso não significa transar. Eu pergunto isso porque eu tenho a impressão que para parte da sociedade brasileira, e o Robinho acho que exemplifica isso, há uma distorção do que significa o sexo praticado. E aí isso para essas pessoas tira a figura do crime. A senhora acha que existe ainda essa confusão mesmo? As pessoas não têm consciência do que é sexo consensual? Há essa confusão toda, doutora? Na verdade, do ponto de vista criminal, nós temos o crime de estupro. E o crime de estupro, muitas pessoas entendem que é só a conjunção carnal, o transar. E não é. É qualquer ato sexual
contra a vontade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ou qualquer situação em que essa vítima não possa oferecer resistência contra menores de 14 anos e para a satisfação do prazer sexual de outra pessoa. Então, qualquer ato sexual, não é só o transar. Aí vem o sexo oral, masturbação e outras, sexo anal e outras situações mais. Então, isso daí, do ponto de vista penal, ele é muito claro e já não é nem o entendimento, é o que a lei diz. Ato sexual, não diz conjunção carnal. Somente. É conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça, para a satisfação do prazer, da lascívia de outra pessoa. Se há aí uma violência presumida, menores de 14 anos, vítima em situação de vulnerabilidade, sem poder oferecer qualquer tipo de resistência, e também pessoas com deficiência, aí é considerado estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Doutora Gabriela, a senhora que trabalha com isso, vê um avanço na forma da sociedade lidar com esse tipo de crime? Hoje a sociedade é menos, entre aspas, condescendente com isso? Sim, nós vimos o reflexo dessa contratação na sociedade, uma indignação, uma pressão, as pessoas comentando, as pessoas exigindo alguma postura do clube, da sociedade, de todas as outras pessoas envolvidas. Eu acho que é um avanço, sim, é uma conscientização. Os times de futebol têm que entender que não há nada contra ninguém, mas há a favor de posturas que colocam o futebol como algo positivo para a sociedade brasileira e como algo que possa, sim, inspirar jovens brasileiros que querem ser jogadores de futebol, que têm esses jogadores como seus grandes ídolos. Impossível contratar um homem que foi condenado por estupro coletivo para um time de futebol, que ele vai ser o grande craque, que vai inspirar outros meninos a serem como ele. E a questão do crime fica aí como algo de somenos importância, havendo uma sensação de impunidade, de tolerância à violência contra a mulher, incentivando indiretamente comportamentos dessa natureza. Doutora Gabriela, o nosso tempo está correndo aqui, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, ampliasse um pouco essa discussão da violência contra a mulher, porque esse projeto Justiceiras, que foi criado agora em março, se eu não estou enganado, essa força-tarefa, tinha como objetivo esse período de pandemia em que já se imaginava que casos de violência fossem, infelizmente, acontecer em maior número. Queria que a senhora falasse da experiência desse projeto, o que foi verificado nesse período de pandemia, que ainda, em certa medida, continua, né, promotora? Sim, sim. Bom, havia necessidade, durante a pandemia, de um canal de fácil acesso para as mulheres pedirem ajuda, pedirem socorro na situação de violência. E eu, como promotora de justiça aí já há 17 anos, imaginei que durante a pandemia haveria um aumento dessas situações de abusividade, de controle e agressividade contra as mulheres, porque estariam convivendo 24 horas por dia em isolamento, muitas vezes com homens que já eram agressivos, já eram abusivos, e esses fatores de pressão social, a questão econômica, a própria questão da saúde, trouxe aí uma frustração e uma insegurança para todos os brasileiros e brasileiras, que são causas não primordiais, não principais, mas que intensificam, fatores que intensificam a questão da violência. Criamos o Justiceiras, que é um número de WhatsApp, 1199-639-1212, em que a mulher manda uma mensagem, automaticamente ela recebe um link, preenche esse link e esse link cai para um grupo de encaminhamento, que forma um grupo de WhatsApp com uma equipe multidisciplinar, psicóloga, advogada, assistente social, uma mulher que já sofreu violência e com a sua história de superação quer ajudar outra mulher e uma médica se necessário. Além disso, nós temos lideranças nacionais para fazer todo o apoio às mulheres que atendem as vítimas e lideranças locais para a articulação das políticas públicas naquele município, naquele estado. Hoje nós temos 4.000 mulheres inscritas como voluntárias do projeto Justiceiras, porque é um projeto de voluntariado, e nós já atendemos mais de 2.300 vítimas durante a pandemia, dos mais diversos casos de violência contra a mulher, desde líderes religiosos, desde tentativas de feminicídio, desde sumiço de mulheres, até lesões corporais leves, ameaças, constrangimento e abuso sexual. Queria agradecer à promotora Gabriela Mansur falando conosco ao vivo aqui hoje na Rádio Bandeirantes. Obrigada, promotora. Até a próxima. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Boa sorte e bom trabalho. Obrigado.